Boa tarde, pessoal. Tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem com todos. E hoje aqui vou trazer mais uma curiosidade, uma informação bem relevante, né? Qual é o melhor dia para se cultuar as pombagiras? E sem rodeio já vou dizer que é sexta-feira. Toda sexta-feira é dia de pombagira. E, obviamente, que muitos aí vão discordar porque vão falar que sexta-feira é dia de Oxalá. E aí, inevitavelmente, eu vou ter que explicar para vocês a respeito da Semana dos Orixás. Não é do meu intuito, da minha vontade, falar sobre coisas do culto de Orixá, porque acaba atraindo gente muito desagradável. Os devotos de Orixá, de um modo geral, sei que é ruim generalizar, mas de um modo geral são pessoas desagradáveis e aí eu não gosto muito de trazê-los para perto. Mas, para explicar essa questão das pombagiras, não tem jeito, eu preciso falar um pouco dos orixás também, porque no Brasil tudo ficou meio misturado, né? Deixando claro que culto de pombagira é uma crença, de orixá é outra, não são relacionados. Mas as pessoas, infelizmente, aqui no Brasil acham que são, né? E aí criou-se muita confusão. Então agora eu vou explicar por que é que o pessoal do Candomblé diz que sexta-feira é dia de Oxalá e por que é também que eu disse que sexta-feira é dia de Pombagira. Vou explicar ambas as coisas. Mas primeiro falando da sexta-feira de Oxalá. O que acontece é, nenhum orixá é vinculado a um dia de semana. Eu digo o orixá em si. Não é que o orixá diga, nossa, eu gosto da sexta-feira ou eu gosto da segunda-feira. Não. Os orixás, em sua origem, lá na África, lembrando que a África é um continente, não é um país, mas eu cito aqui uma cultura que acontecia ali em mais de um país, né? Uma região que hoje em dia corresponde a mais de um país. E lá na África, para o povo Iorubá, o povo que criou o culto dos orixás, a semana possui 4 dias, não possui 7 dias. A semana de 7 dias, ela é uma semana baseada no calendário europeu, no calendário greco-romano, que nós usamos aqui no Brasil, porque o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil foi colônia europeia, não é? Então faz todo sentido que nós, né, temos essa cultura, né, nós herdamos uma cultura europeia, assim como na própria África, a maioria dos lugares já usa também o calendário de 7 dias que foi levado até lá pelos colonizadores europeus, entende? Mas é o que eu falei, frisando que na origem a África, né, o povo Yorubá na África tinha uma semana de 4 dias apenas. Quando chega aqui no Brasil, as pessoas que fundaram o Candomblé, o que é que aconteceu? Eles queriam organizar a situação, porque na época não era como é hoje em dia. O Candomblé não possuía muitos terreiros, eram poucos. Esses poucos terreiros hoje em dia são as casas matrizes, né? As casas principais, as originais do Candomblé. E por mais que hoje em dia, quando alguém vá visitar uma casa matriz lá na Bahia, vê que é um local espaçoso, grande, a princípio não era assim, entende? A princípio as coisas eram mais simples. Eu digo isso há pelo menos 100, até mais de um século atrás, né? E aí o que é que aconteceu? Quando se começou a cultuar o candomblé, né, há muito tempo atrás, eu disse 100, mas com certeza beira 200 anos atrás, como eram pouquíssimas casas, todos os devotos do candomblé iam para o mesmo lugar. Todos se concentravam nas mesmas casas, nos mesmos terreiros. E aí você já pode imaginar que era muita gente para um espaço pequeno. E aí virava uma bagunça. Então imagina assim, ó, que era segunda-feira e todo mundo queria fazer limpeza do assentamento do seu orixá ou oferenda para o seu orixá, todo mundo junto no mesmo dia. Não cabia, a casa virava literalmente um inferno. Era gente demais. Então o que é que o candomblé fez? As Ialorixás, as mães de santo daquela época, as mais antigas, né, as mais velhas, decidiram que iriam organizar a semana. Então, os filhos de Oxum só iriam no terreiro de sábado. Os de Iemanjá também. Oxum e Iemanjá seriam cultuadas sábado. Para quê?
para que só aquelas pessoas fossem até lá, as outras não. Os filhos de outros orixás era melhor que não fosse, para não dar bagunça. E aí se organizou Oxum e Iemanjá no sábado. Na segunda-feira, iam os devotos de Orixá Exu, ou que tinham vínculo com Orixá Exu, e Obaluayê também. Se fazia na segunda-feira. Terça-feira, iria se cultuar Ogum, e por aí vai. E sexta-feira, era dia de cultuar Oxalá. Então, o Candomblé organizou a semana para não virar bagunça, porque estava virando uma grande bagunça, entende? E aí o que é que acontece? Infelizmente, algumas pessoas não compreenderam isso e passaram a achar que são os orixás que gostam dos dias da semana. E aí pensam assim: ah, meu Deus, sexta-feira é dia de Oxalá, eu não posso cultuar a minha pombagira sexta-feira. Olha, sexta-feira foi um dia que o Candomblé reservou para Oxalá. Porém, o próprio Oxalá não se importa com a sexta-feira. Para ele, o dia que você quiser cultuá-lo está ótimo, entendeu? Agora, se você for do Candomblé e seguir uma tradição candomblecista, então você irá fazer na sexta-feira, porque é uma tradição já estabelecida há muito tempo. Mas é uma tradição, é um efeito social, organização social. A sexta-feira nunca teve um valor espiritual para Oxalá. Nunca teve. E nunca terá. Porque isso iria reduzir Oxalá a um dia. E é uma coisa que não tem lógica, porque Oxalá é um orixá maravilhoso. Para ele, todo dia é dia de trabalho. Não é só na sexta-feira. Não é verdade? Mas é o que eu falei. Sexta-feira foi organizado para o povo de Oxalá. Entendemos isso até aqui? Agora, sobre as pombagiras, elas não são africanas, por mais que muitos pensem, e com razão muitos pensam que são africanas por causa do nome. Pombagira é o nome de uma divindade africana, Pambudila, que significa senhor da encruzilhada. E sim, é no masculino, não é senhora da encruzilhada, é senhor, porque Pambudila, né, ou Indila, Inzila, como muitos falam, é uma inquice, né? Uma divindade do povo de Angola, mas é masculino. E aí o que aconteceu? Trocaram em um determinado momento o nome das entidades femininas no Brasil por este nome, mas elas tinham outro nome. Qual era o nome verdadeiro delas? Ah, isso é uma história para outro vídeo, né? Depois eu vou fazer um vídeo contando da onde vieram as pombagiras, como aconteceu. Elas vieram da Europa, entende? Mas é toda uma questão a se trabalhar, a se explicar com detalhes. Não vou fazer isso aqui hoje. Mas aí o que acontece é, sabendo que vieram da Europa, você entende que a cultura que é pertinente a elas não é africana. É uma cultura vinculada com costumes europeus. E houve um processo na Europa de reavivamento, né, de ressuscitar costumes pagãos da Grécia Antiga e de Roma também. É o famoso Renascimento, né? Só que o Renascimento, muitos pensam que aconteceu de uma vez. Não, foi vindo aos poucos. E o que acontece no Renascimento? Coisas como mitologia surgem novamente, né? Vocês vão ver grandes obras de artes feitas nesse período, com imagem de deuses gregos e tudo, deuses romanos, mas também surge a astrologia. A astrologia é muito antiga, né? Milenar. Ela vem da Babilônia e depois foi adaptada na Grécia. Mas aí o que acontece? Ali, naquele período da Inquisição, tudo foi abafado. Mas quando começa o Renascimento, volta-se a se discutir e a se conhecer questões como a astrologia, né? E dentro da astrologia, cada dia da semana é voltado à energia de um planeta. E cada planeta tem um potencial que compete ao ser humano. Sexta-feira, no dia de sexta-feira, é o dia de Vênus, o dia da deusa Afrodite, da deusa Vênus, e, consequentemente, o dia das mulheres, dia da força feminina. Então, o dia de Pombagira é sexta-feira. A gente cultua a força feminina na sexta-feira. E se vocês quiserem tirar a prova, se quiserem ver se o que eu estou falando é realidade, a primeira coisa vão conferir o dia dos planetas e ver um pouco dessa história que eu estou falando. E a segunda coisa faça algum trabalho espiritual na sexta-feira e você vai ver a diferença do poder da sua entidade. Você vai ver ela mais viva, mais intensa. É claro que as pessoas com menos conhecimento aqui no Brasil
vão ficar um pouco revoltados e vão dizer assim, né? Eu não posso cultuar minha pombagira na sexta-feira porque eu sempre aprendi que sexta-feira é de Oxalá. Volto a dizer, vou dizer mais uma vez. Culto de orixá não é vinculado com culto de pombagira, são religiões diferentes, tá? São religiões completamente diferentes. Só que aqui, infelizmente, a Umbanda, há pouco tempo até, começou a copiar muita coisa do candomblé, inclusive a questão dos nomes, por isso que essas entidades humanas passaram a ser chamadas de Exu e de Pombagira, que são nomes de divindades africanas, não são nomes de entidades. Virou-se uma grande bagunça, uma baderna. E hoje em dia, muita gente acha que é tudo realmente misturado. Inclusive, se chega ao absurdo de pessoas dizerem que suas entidades são enviadas pelos orixás ou que são escravas dos orixás, né? Isso não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada, nada, nada a ver. As entidades seguem o ritmo delas, os orixás o ritmo deles. Cada um no seu canto, entendeu? Até porque os cultos de orixá e de entidade têm origens diferentes e finalidades diferentes. Não é igual. É claro que isso para vocês deve ser estranho, né? Mas com o tempo, percebendo, tendo atenção no culto das entidades, vocês conseguem entender que é uma verdade. O ritmo de trabalho das entidades não é o ritmo de trabalho dos orixás e nunca será, né? Estou aqui mais uma vez na minha mesa de jogo, citando isso porque agora, neste momento, atendi uma senhora e ela queria saber como arranjar um namorado. E eu falei para ela, olha, vou te passar um banho de atração e você tem que fazer sexta-feira, depois das 8 horas da noite. E ela ficou muito confusa. Ela falou, mas sexta-feira eu sempre faço canjica para Oxalá. Eu falei para ela, não tem problema, faça a canjica para Oxalá de dia, de manhã, né, na hora do almoço. Faça a sua fé voltada para os costumes do candomblé. Como eu disse, expliquei aqui, o candomblé acredita que a sexta-feira é um bom dia para se cultuar Oxalá. Faça. Quando for à noite, faça da pombagira, porque é um dia também bom para ela. E essa senhora, ela falou, mas não vai misturar? Não, não vai misturar, porque são religiões diferentes. Vou dar mais um exemplo. Se você de manhã vai na igreja católica e acende uma vela para Nossa Senhora, isso não vai impactar à noite você ir no candomblé e cultuar Iemanjá. Entende? Por quê? Porque a religião católica é uma e a dos orixás é outra. Você pode fazer no mesmo dia, é claro, em horários diferentes. E você vai poder conciliar muito bem, porque cada qual com o seu igual. Ou seja, aquilo que é diferente não comunga entre si e também não se ataca. Não pensem que eu estou falando isso dizendo que as pombagiras são contra os orixás ou que os orixás são contra as pombagiras. De modo algum. Apenas cada um segue o seu caminho natural, tá? Então, o melhor dia para se cultuar as pombagiras é sexta-feira. E qual é o melhor dia para se cultuar Exu? Terça-feira, não é segunda-feira. Segunda-feira é o dia que o candomblé escolheu para cultuar o orixá Exu. Agora, as entidades que chamamos de Exu, como o Tranca-Ruas, o Exu Caveira, o Marabou, o Tiriri, o Giramundo, todos esses é na terça-feira, porque terça-feira é dia de Marte, o dia da energia masculina, o dia dos homens. É na terça-feira que essa energia tem um acréscimo. Então, se você for fazer algo para a sua entidade masculina, para o seu Exu, é na terça-feira que vai dar mais certo. Vai ter uma energia melhor. Mas e o que acontece se você estiver com um feitiço ou um trabalho espiritual específico? Eu citei sexta-feira para se cultuar Pombagira de um modo geral, fazer uma oferenda para ela. E terça-feira para o Exu de um modo geral, fazer uma oferenda para ele. Mas se, por exemplo, você quer trabalhar com um banho que você vai fazer para dinheiro, faça no sábado, é dia de Saturno. E Saturno é o planeta da estrutura, que vai colocar a questão do seu desejo de melhorar de vida como uma base da sua vida. Saturno ele é simbolizado como um esqueleto ou como um crânio, o que faz muita gente pensar que ele é ruim, mas não, é o contrário. Tem esse símbolo porque os ossos é o que nos mantém em pé. Um corpo sem ossos fortes não se sustenta. Então Saturno é sustentabilidade, é estrutura, é realmente aquilo que te mantém firme. E se a sua firmeza você coloca ali dentro dela o desejo pelo dinheiro,
vai ter mais facilidade de alcançar o dinheiro, porque vai ser algo mais natural para você no decorrer dos dias, vai ter mais sorte, entendeu? Ah, mas eu estou com briga dentro da minha família, quero um trabalho espiritual para ter paz dentro de casa. Você vai fazer isso, né? Com certeza, na segunda-feira, que é o dia da lua. A lua é uma questão de sentimentos, uma questão familiar também, uma questão de lidar com os sentimentos mais sublimes. Sexta-feira é o dia das mulheres e também a gente lida muito com romance, com a questão de amor sentimental, amor romântico na sexta-feira. Na segunda-feira é amor também, mas é amor entre amigos e parentes. Um amor que não envolve sexualidade. Então na segunda-feira você faz. Eu sei que isso é muito interessante, né? Poderia dizer aqui todos os dias da semana e cada dia tem o seu potencial. É claro, eu, por exemplo, eu sei, tenho toda a consciência que sexta-feira é o melhor dia para as pombagiras, mas a minha pombagira eu geralmente cultuo no domingo. E aí vocês vão pensar, meu Deus, Caprini, que hipocrisia, você está falando um monte de coisas sobre os dias e você não faz? Faço os trabalhos espirituais na sexta-feira, mas o culto espontâneo da minha pombagira faço no domingo, por quê? Porque no domingo, aqui na minha região, é onde chegam as flores na floricultura perto da minha casa. Se eu for na sexta-feira, vou comprar para minhas 7 saias flores velhas que estão na floricultura a semana toda. Agora, se eu for no domingo, domingo de manhã, eu trago um buquê de flores lindo. Então, eu faço porque na minha região é coerente. Você pode ver também questões da sua região, mas sempre lembrando que é bom privilegiar o dia certo. Tá certo? É bom privilegiar sempre o dia certo, para que você tenha mais força nos seus trabalhos. E também ver o horário, como por exemplo, segunda-feira, dia da lua, então é segunda-feira à noite que você vai fazer os trabalhos para a família e para amigos, né? Ah, por exemplo, domingo é o dia do sol, né? É o dia da personalidade, é o dia para recuperar a autoestima. Pessoas que passam por alguns problemas de autoestima ou que passam por uma depressão ou uma melancolia muito profunda, trabalhos espirituais para elevar o espírito, para trazer alegria, vai se fazer no domingo. Domingo é o dia do sol, então você tem que fazer enquanto o sol está no céu, né? Fazer durante o dia. Tem que prestar atenção nessas coisas. A gente que mexe com espiritualidade, com magia, com bruxaria, não é só sair acendendo vela a esmo. A gente tem que conhecer as coisas, né? E sempre que for possível, eu vou trazer para vocês mais um pouquinho de conhecimento, entendeu? E sempre que vocês quiserem passar comigo em alguma consulta, né? Vou deixar o meu contato aqui nos comentários desse vídeo. Quem quiser pode se consultar. Quem achar que não é preciso, não tem problema, é só me esperar que logo logo eu trago mais um vídeo com mais alguma coisa, viu? Muito obrigado a vocês e uma boa tarde.